Pessoal, bom dia. Nesta manhã de segunda-feira estaremos iniciando, como eu havia prometido, mensagens até domingo, dia 20, a respeito do Ministério de Mulheres no Reino de Deus. Eu gostaria de começar nesta manhã com o seguinte tema: Mulheres de Visão. E o texto que nós estaremos usando, ou falando, ou melhor dizendo, a respeito, é a passagem que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 37. Especificamente, eu quero iniciar com o versículo 8, que nos fala: uma mulher. Essa passagem nos relata a história na época do profeta Eliseu. E um certo dia Eliseu ele foi a Sunem, uma cidade, e ali habitava uma mulher rica. E diz o texto que esta mulher, ela o constrangeu a ir à sua casa e comer pão. E isso passou a se tornar algo corriqueiro, ou seja, todos os dias, ou não somente todos os dias, mas todas as vezes, ou melhor dizendo, que o profeta passava por ali, naquela cidade, em suas viagens missionárias, ele era convidado por aquela mulher rica para comer pão. E isso se tornou uma coisa comum. Todas as vezes que ele passava em Sunem, ele já tinha aquele lugar e ele se alimentava. A expressão comer pão não significa um café, mas talvez uma janta, um almoço e assim por diante. Só que nós observamos que esta mulher era uma mulher de qualidade excepcional, porque esta mulher ela foi além do que ela já estava fazendo. E nós vemos isso com alguns versículos que nos relatam sobre isso. A primeira coisa que eu vejo aqui é que essa mulher, ela chegou para o seu marido e falou assim: eu vejo que este homem é um santo homem de Deus. Amados, o que nós aprendemos aqui? Aprendemos que esta mulher, ela passou a observar o comportamento daquele profeta. Começou a observar as obras que ele fazia. Ela começou também a ouvir falar dos feitos, os relatos do que o profeta fazia em todos os lugares que ele passava. Então esta mulher, irmãos, ela era uma mulher de visão. Ela falou assim: eu vejo que este homem é um santo homem de Deus. Como que eu vou falar de uma pessoa pelo simples fato de eu olhar para essa pessoa? Quando fala assim, eu vejo, significa que ela estava observando o comportamento dele, observando as obras que ele fazia, que Deus operava através dele. Então nós vemos que esta mulher era uma mulher de visão e ela fez além do que ela fazia de forma corriqueira, algo comum. Ela o convidava para comer pão, mas ela pensou: eu posso ir além disso. E é justamente nesta manhã que eu gostaria de falar para você, você que é uma mulher de Deus, que serve ao Senhor. Você já tem servido a Deus, você já tem realizado a obra de Deus na sua igreja, na sua comunidade. Mas eu quero te convidar a você ir um pouco mais além. Quando ela viu que aquele homem tinha obras que estava relacionado à vontade de Deus, ela chegou para o seu marido e falou assim: marido, eu vejo que este homem é um santo homem de Deus. Permita-me fazer ao pé do muro de nossa casa um quarto. Eu mandarei os trabalhadores, eu vou organizar e contratar pedreiros, carpinteiros, e eles vão fazer um quarto, e eu vou colocar ali uma mesa, uma cadeira, vou colocar um candeeiro e vou colocar alguns utensílios para que ele possa, em suas viagens missionárias, ele não vai ter gasto com hospedaria, ele vai ter ali um quarto ao pé de nossa casa e ele poderá repousar de sua viagem. Nós observamos, amados, que ela era uma mulher, como já falei no começo, uma mulher de visão. Ela, uma mulher que enxergava os valores espirituais. E a pergunta nesta manhã é esta: qual a visão que você tem sobre a obra de Deus?
Como você vê aqueles que ministram sobre você? Qual valor você dá àqueles que são um canal de bênçãos na sua vida e na sua família? Aquela mulher é uma mulher de visão. E nós vemos aqui que tudo depende da forma que nós enxergamos as coisas. Ela entendia que aquele homem, ele era um benefício para aquela comunidade, para aquelas localidades e para as regiões que ele passava. E é assim que nós devemos também enxergar a obra de Deus. Como eu vejo a minha comunidade, a igreja que eu congrego, os líderes, os pastores, os obreiros, aqueles que estão interagindo, como é que eu enxergo, como eu vejo isso? Ou seja, eu preciso ver que a presença da minha comunidade, a presença desses homens e mulheres de Deus, é um benefício para a comunidade e para a sociedade. Porque através deles, quantos jovens estão sendo recuperados, quantas famílias estão sendo salvas. Assim ela enxergava aquele homem como um benefício, não para outras localidades, mas também para o lugar onde ela estava. Então ela trouxe para si a arca de Deus. Ela sabia que a presença daquele homem na sua casa também, de alguma maneira, ela estaria sendo abençoada, muito embora não era esta a visão e o intuito dela. A segunda coisa que eu vejo de qualidade desta mulher, era uma mulher de criatividade, porque ela falou assim, façamos-lhes, ela pediu para o seu marido, permita que nós venhamos fazer ali um quarto para que ele possa habitar. Então esta mulher é uma mulher hospitaleira e preocupada em cooperar com o reino de Deus. A terceira coisa que eu vejo aqui, esta mulher era uma mulher que ela não tinha segundas intenções. Porque quando aquele profeta estava ali e repousava, ele pensou assim, conversando com o seu auxiliar. Eu vejo que esta mulher tem nos tratado com todo desvelo. Ela tem nos tratado assim, com honrarias. O que nós poderíamos fazer por ela? E aquele auxiliar, aquele jovem aprendiz de profeta estava ali e falou assim, olha meu senhor, eu vejo que esta mulher não tem filhos e o seu marido já é avançado de idade. Então o profeta mandou chamá-la e profetizou para ela, ao tempo da vida, tu abraçarás um filho. O profeta queria de alguma maneira ser grato pelo benefício que ela estava fazendo por ele e também pelo seu servo. Aquela mulher, quando ele perguntou para ela antes de profetizar, o que eu posso fazer por ti? Eu sou amigo do rei, eu tenho acesso ao rei, eu poderia fazer alguma coisa por ti? E ela respondeu, não meu senhor, eu já habito no meio do meu povo. A expressão, eu já habito no meio do meu povo, é uma expressão de uma pessoa satisfeita. Não, eu já tenho minha família, tenho os meus irmãos, eu tenho os meus amigos, eu estou bem, fique tranquilo. Mas ele quis ser grato e profetizou, no tempo da vida abraçarás um filho. Então nós vemos que esta mulher não era uma mulher de interesses, ela não fez pelo profeta com interesse. É claro que ela enxergava que a presença do profeta na sua casa, sem dúvida, era a presença de Deus que estaria ali abençoando o seu lar. Então ela não fazia com segundas intenções ou interesses no que fazia, ela fazia por simples devoção. E é isso que toda mulher de Deus precisa ter no seu coração, fazer por devoção. A quinta coisa que eu vejo aqui é no versículo 17. Ela concebeu e deu à luz a um filho, ou seja, ela foi recompensada por aquilo que ela desejava, porque quando o profeta profetizou para ela, ela falou assim, não meu senhor, não mintas a tua serva. Então, por mais que ela disse antes, eu habito no meio do meu povo, eu estou satisfeita, mas lá no fundo, ela desejava um filho, porque ela não tinha. Então, quando ela abraçou aquele filho, nós observamos que ela foi recompensada por aquele ato. Muito bem. Só que uma coisa nós aprendemos, que eu queria também lhe ensinar, é que mesmo que você seja uma pessoa de visão, uma pessoa de iniciativa, uma pessoa grata, você não está isento de enfrentar certos problemas. Você é uma pessoa que abençoa a obra de Deus, que realiza.
mas você não está exime de passar por certas crises. E diz o texto que, passado algum tempo, aquela criança estava com o pai no campo, ainda criança, e começou a sentir uma dor de cabeça. Ai, minha cabeça. O pai mandou um serviçal levar a mãe, e quando passado algumas horas, morreu no colo daquela mãe. E nós observamos que quando assim aconteceu, ela perdeu aquele filho que foi uma profecia daquele profeta que ela havia beneficiado. Mas eu vejo aqui, o que eu aprendo? Eu aprendo que ela não se desesperou. Ela pegou a criança no versículo 21, deitou o menino na cama do homem de Deus, aquela cama, naquele quarto que ela havia mandado fazer para o profeta. O que eu vejo aqui? Ela colocou o seu problema no altar do sacrifício. Ou seja, você não vê essa mulher entrando em crise, em desespero. Ela não começou um luto, não. Ela não aceitou o luto dentro da sua casa. Assim é o comportamento de uma mulher de Deus, de uma mulher de visão. E nós observamos que ela pegou o filho e colocou no altar do sacrifício. O mesmo lugar que ela havia feito para hospedar o profeta, foi no mesmo lugar que ela colocou o problema do momento, que era a morte do seu filho. Ela não aceitou, ela não ficou enlutada, não. Ela colocou o filho no altar do sacrifício, correu até o profeta e, chegando lá, ela fez referência àquela situação. E lá no versículo 28, ela foi e colocou o problema no altar do sacrifício, correu até o profeta, e ela disse: pedi eu algum filho, não disse que não me enganasse. O que eu aprendo aqui? Nós podemos questionar a Deus e rasgar o nosso coração para obter uma resposta. O fato de ela ser uma mulher de visão não significa que ela não era uma mulher de sentimentos. Ela não aceitou luto, mas ela rasgou seu coração diante do profeta. Ela falou assim: eu não disse para você não mentir a tua serva, né? Por que isso aconteceu? Ou seja, nós podemos também, diante de um problema, rasgar o nosso coração perante o Senhor. Ou seja, expressar o nosso sentimento, a nossa dor, a nossa tristeza. Isso é muito comum. O fato de ser uma mulher de visão não significa uma mulher que não tenha sentimento, que não tenha os seus dramas, a sua dor na hora de uma perda, de um problema. E ela fez isso. Mas note que ela colocou o filho no altar do sacrifício. E nós vemos aqui no versículo 33 e 36, onde o profeta ele foi até a sua casa, ele deitou-se sobre a criança, orou por várias vezes e a criança não voltava. E aí, até quando ele deitou sobre a criança, aqueceu a criança e a criança voltou e ele entregou o filho para aquela mulher, conforme o versículo 33 ao 36. Ele falou: toma aqui o teu filho. Né? O seu final foi feliz, porque o seu herdeiro foi restituído. Amados, mas não fica somente aqui. Quando você chega no capítulo 8, você vai observar que já havia passado anos e houve uma fome. E o profeta Eliseu chegou até aquela mulher e falou assim: Deus chamou a fome em Samaria. Pega o teu filho, a tua família e parte para um lugar para que você sobreviva. E ela assim o fez, porque ela cria no homem de Deus. Porque a fome, ela se alastrou em Samaria de uma forma terrível. E nós observamos que ao cabo de 7 anos, ela foi habitar na terra dos filisteus. Ao passar esses 7 anos, ela voltou para requerer as suas terras. E ela foi até o rei. E quando ela estava chegando, Geazi, que era esse jovem aprendiz do profeta, estava contando os feitos do profeta Eliseu, porque o rei, ele pediu: conta-me os feitos do profeta. E ele começou a contar a respeito de uma pessoa que ele havia ressuscitado. E quando ele estava contando, aquela mãe chegou e Geazi falou assim: Senhor, está aqui a mãe, aqui o filho, que eu estava contando a história que o profeta Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou: é verdade? E ela contou toda a história. Então o rei designou ali um súdito, um oficial, e falou assim: pegue esta mulher, leve as suas terras, restitui todas as suas terras, os seus bens, tudo que ela perdeu desde o dia que ela saiu até o dia de hoje. O que nós vemos aqui, amados? Nós vemos
que a atitude desta mulher, uma mulher que tinha uma visão, uma atitude, um comportamento, uma mulher que via o reino de Deus com um olhar espiritual, que investiu a sua vida, não porque ela era rica, porque de repente você pode falar assim, mas esta mulher era rica, pastor. Eu não estou falando nessa questão, você de repente é uma pessoa de poder aquisitivo baixo, mas o que você pode fazer pela sua comunidade? O que você pode fazer pela sua igreja? O que você pode fazer pela sua casa? Mesmo em sua pouca força ou um pequeno poder aquisitivo, o importante é a sua iniciativa, a sua boa vontade, a sua determinação. E é isso que Deus espera de mulheres. Mulheres que servem a Deus, porque as mulheres são importantes no reino de Deus. E nós observamos que o filho que ela perdeu, mas que ela colocou no altar do sacrifício, ressuscitou. E também quando houve uma grande fome naquela terra, aquela mulher, ela saiu daquelas localidades, mas quando voltou, tudo foi restituído. Por quê? Porque aquela mulher, ela era alguém que agradava a Deus. Que você, minha irmã, possa pensar nisso. O que você está fazendo em prol do reino de Deus? Como você enxerga, como você vê os valores espirituais? Que você possa parar e pensar, eu vou me levantar e vou ter uma atitude diferente. Deus abençoe a todos e abençoe a sua família na paz do Senhor Jesus.